Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor seja com essa linda igreja, e só os lindos e lindas digam amém. Olha para o seu irmão que está perto de você e fala: você realmente está muito lindo, viu? Eu vou fazer melhor, a sua beleza irradia. Vira para ele assim, fala: eu quero até bater palmas para você, você está tão lindo. Bate palma para ele, querido. Glória a Deus. Queridos, mais uma vez eu não vou cessar de dizer isso, da alegria, da satisfação de estar aqui com os irmãos. Muitas pessoas estavam aqui pela manhã, e como muitos só podem vir à noite, não é errado os que ouviram pela manhã, ouvir novamente à noite sobre o que falamos pela manhã na nossa introdução. Essa semana é uma semana com fortíssimas emoções para mim e para minha família, e nós temos vários motivos para explicar por que fortes emoções. 26 de janeiro entrou para a história da minha fé, porque foi o dia que eu deixei a minha terra e a minha parentela. A exemplo de Abraão, eu tive que fazer essa escolha, essa decisão de deixar a minha terra e também a minha parentela. Duas coisas que poderiam prender Abraão e que poderiam me prender, porque eu nasci em Santarém, no estado do Pará, e cresci ali. Hoje eu tenho 44 anos de idade, amanhã eu faço 45 anos de idade. Então os irmãos já preparem seu presente, por favor, viu, queridos? Então, dia 26 nós saímos de Santarém, eu e a minha família, para residirmos até Jesus voltar. Eu acredito que, esses são até então os planos de Deus, que nós viéssemos para São Paulo e esperar Jesus voltar por aqui mesmo. Então nós não vamos voltar assim, nos planos, nós viemos de vez para São Paulo, né? Eu já me considero um paulistano, né? Estou desde terça-feira 26, estamos ali em São Bernardo do Campo, e realmente estamos muito felizes. E também foi o dia que eu cheguei nessa terra, 26 de janeiro, foi marcante para nós essa data. Também 28 de janeiro foi um dia também muito histórico para nós, porque foi a primeira reunião do projeto Atos em Ação. Para você que talvez não está compreendendo muito bem, projeto Atos em Ação é a ideia de não se plantar sementes e também não se plantar uma árvore frutífera, mas a ideia de se plantar 300 árvores frutíferas de uma só vez, né? Então eu faço parte desse projeto juntamente com a minha família. Tem como comandante dessa operação o Espírito Santo, e debaixo do Espírito Santo o pastor Eibe, a pastora Andréia. E dia 28 de janeiro, ontem, foi o dia que nós passamos o dia em reunião, uma concentração de líderes de muito alto nível, reunindo juntamente com o pastor Eibe. Dentre esses líderes estava o pastor Cleito, a pastora Luciana. Foi marcante demais para nós o dia 28 de janeiro. Nunca vamos esquecer, porque entrou para a história como a primeira reunião do projeto Atos em Ação. E hoje, 29 de janeiro, entrou também profundamente para a minha vida, por duas razões. A primeira é que, por muitos anos, eu venho tentando vir aqui em Barueri. O pastor Gumi, a pastora Márcia, eles são amigos pessoais nossos. Nós temos uma história, nós construímos uma história ao longo dos anos. Eu tive o privilégio de receber o pastor Gumi no ano 2001 em Santarém. Construímos uma linda amizade até hoje, somos muito amigos. E
Sempre ele dizia: Giovanni, um dia você vai estar conosco lá em São Paulo, você vai pregar. Então isso já se passaram muitos anos, eu venho acumulando mensagens ao longo desses anos para pregar só nesse final de semana. Então tem mais ou menos aí umas 30, irmãos, para a gente pregar. É prego que não acaba mais, viu, queridos? Então se prepare, prepare o seu coração. Bom, então 29 de janeiro era para nós estarmos na quinta, não foi possível, mas hoje é uma data importante, por isso que nós estamos fazendo parte desse vinho novo em odres novos aqui em Barueri. E também por ser o aniversário da mulher da minha vida, né, a minha companheira, a minha amiga, a mãe dos nossos filhos, dos meus filhos. Enfim, eu digo sempre que faltam palavras para descrever a vida da pastora Ildes Batista. É uma mulher que prega sem falar. E a primeira pregação dela é para nós, o marido, os filhos, somos todos muito fã da pastora Ildes, é muito íntegra, muito honesta, muito simples. E realmente, 29 de janeiro, para mim, foi um dia tão importante, porque Deus trouxe à terra aquela que iria marcar a minha vida no sentido de família. Então, obrigado, viu, meu amor, por você existir. Você é linda, eu te amo, você é demais. Fico segurando para não chorar, porque é muito forte as emoções. Não sou o Roberto Carlos, mas são muitas emoções, viu, irmãos? Queridos, e continua a semana forte, porque amanhã ela é do dia 29 de janeiro e eu sou do dia 30 de janeiro. Então aprove o Senhor nos escolher, absolutamente esse ano, 2016, para fazer o aniversário, os nossos aniversários aqui, junto com vocês, viu, queridos? Então o bolo é virtual, mas sinta-se, coma bastante do bolo virtual do nosso aniversário. Muito bem, queridos, eu diria que nessa noite, eu quero até orar agora, de coração, mas antes de orar, mais uma vez agradecer ao pastor Cleito, a pastora Luciana, pelo carinho, né? Cleito é um amigo pessoal também nosso, antigo, a gente realmente tem muito respeito e admiração por ele, não é? O pastor Rogério, pastora Branca, são também, estava falando para o Rogério que ele entrou para a história da nossa família, no sentido de ajudar a minha irmã, quando passou por um momento muito difícil aqui em São Paulo. Rogério e a Branca estavam lá ajudando, apoiando, é muito forte. A gente nunca esquece, vai passar anos e anos, e só fica gratidão no nosso coração pelo amor deles. E assim também com o pastor Júnior, a pastora Miriam, e os demais pastores daqui, e os irmãos, realmente nós somos eternamente gratos pelo vosso amor, que Deus te abençoe. E agora, mais perto dos irmãos, vocês não vão enjoar muito se ficarmos vindo sempre aqui, viu, irmãos? Poxa, de novo, pastor, meu Deus, não tem outro. Enfim, vocês vão ter que nos suportar, viu, queridos? Muito bem. Vamos orar. Coloca para mim o tema, meu colaborador, amigo, querido. O Espírito Santo colocou um tema, apareça, tema. Olha, eu sou o terceiro. Esse tema você vai entender por que eu sou o terceiro. Mas eu realmente fiquei hoje à tarde ali, porque não é apenas o fato de virmos e sentarmos e ouvirmos. A palavra ela tem que tomar conta, a palavra de Deus tem que adentrar o nosso espírito e possa fazer a diferença no sentido de mudarmos para melhor. Se estava bom, pode ficar melhor. Ok? Então que o Espírito Santo te revele. E é o que eu vou pedir em oração agora também. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado por essa linda e ungida conferência. Obrigado por esse vinho novo que o Senhor está trazendo, vinho de altíssima qualidade. Mas também obrigado por todos os odres novos, aqueles que estão aqui porque estão dispostos, Senhor, a sempre se renovar e aprender. Eu peço, doce Espírito Santo, o Senhor é o grande comandante desta mensagem, use a minha vida por misericórdia e bondade, que o sangue
do Altíssimo, do nosso Senhor Jesus, na verdade, possa me cobrir, me lavar, me purificar, me habilitar para falar em nome de Deus, a quem Deus ama. Nesse momento eu oro assim e a igreja diz amém. Quero pedir você abrir comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25 até o 37. Lucas 10, 25 até o 37. Preste bem atenção no que você vai ler aqui. Você pode acompanhar nas escrituras, é sempre importante você fazer suas anotações, mas vamos acompanhar também aqui no PowerPoint, vamos ler. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. O intuito desse doutor da lei era pôr Jesus à prova. Levantou-se com essa finalidade, pôr Jesus à prova, e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer, mestre, para herdar a vida eterna? Aí Jesus, mega top de linha, eu sou fã de Jesus, eu quero abraçar muito Ele quando eu chegar no céu. Eu também, né? Alguém respondeu ali. Ele é demais, eu sou muito fã de Jesus, eu leio as Escrituras, eu fico mais apaixonado por Ele ainda. Olha o que Ele responde. O que está escrito na lei, meu querido? Como você a lê, tem uma outra tradução que diz como você interpreta. Está escrito na lei, como você interpreta? Aí o doutor da lei responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus, mega top, show de bola, Jesus conduz a situação dizendo: vou dar uma nota para o seu discurso, nota 10. Você vai receber nota 10 pelo seu discurso. Foi o que Jesus respondeu. Você foi demais, você respondeu corretamente. Irmão, deixa eu fazer só que eu agora lembrei, o Espírito Santo me lembrou. Estamos acompanhados da nossa filha também, a Vitória Batista, que está aqui. Eu aqui pregando, aí vi a minha filha, caçula. Temos 3 filhos, temos a Giovana Jade, de 22 anos. Só para fazer assim, vocês entenderem, estou casado, vou para 23 anos com essa mulher, essa linda mulher. 3 filhos, a Giovana Jade, de 22 anos, está no Rio de Janeiro de férias. João Vitor, de 20 anos, também está de férias. E a Vitória está aqui conosco, aleluia. Né? Está aqui a Vitória, nossa caçula. Eu não vou pedir para você ficar em pé, porque eu sei que ela não gosta muito de... igual a mãe, igual eu, a gente quer só, enfim. Vamos lá, disse Jesus, nota 10, você respondeu muito bem. Vou ter que dar uma nota máxima para o seu conhecimento. Você conhece demais, então nota 10 para você. Depois do ponto, volte um pouquinho, filho querido. Depois do ponto está o grande segredo do que o Espírito Santo quer falar para você e para mim nessa noite. O grande segredo está depois do ponto. Disse Jesus, para o seu conhecimento, nota 10. Ponto. Faça isso. Faça isso e você viverá. Faça isso. O doutor da lei não contava com essa resposta. E aí nós vemos no versículo seguinte, ele entra aqui numa saia justa. O doutor da lei fica meio que numa saia justa. Por quê? Ele querendo justificar-se. Ele não contava com isso. Mas querendo justificar-se, perguntou a Jesus: então quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí
Jesus disse: eu percebo que você ainda não entendeu, então vou contar uma história para ver se a ficha cai. Aí o Senhor conta uma historinha para ele, dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou também pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, se compadeceu dele. Aproximou-se. Perceba que o Senhor está contando, e o doutor da lei, assim como as pessoas estavam ouvindo isto. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu os 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí o Senhor terminou de contar a história. O homem está ouvindo, porque o doutor da lei tinha perguntado: então quem é o meu próximo? Aí o Senhor: vou contar uma história. Contou a história. Ao terminar de contar a história, ele pergunta: Jesus, qual destes 3, doutor da lei, você acha que foi o próximo que caiu nas mãos? Foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Aí Jesus dá, eu comparo isso aqui como um jogo de tabuleiro, de dama, não me interprete mal, por favor, mas como se eles estivessem aqui, né? E o Senhor, e o doutor da lei querendo ganhar, e o Senhor Jesus mega top, faz isso aqui, ó. Jesus, eu sou fã dele demais. Jesus faz assim, ó: tou e tou. Quando ele diz aqui: vá, filho, vá e faça, para mim é um checkmate. Tou. Até aqui, quantos me compreendem, digam amém. Querido, a minha oração hoje à tarde, orando em espírito, era que Deus nos revelasse como uma revelação mesmo. Graças a Deus, todos nós temos trabalhado para Jesus, dado o nosso melhor, mas eu percebo que a igreja do Senhor, do nosso Senhor Jesus, às vezes ela é prejudicada por cristãos que ainda não tiveram a revelação de que eles são o terceiro nos mandamentos. E o meu clamor diante de Deus era que a igreja entenda isso, ao ponto de mudar o seu conceito e a sua história, e aí a gente realmente trazer para Deus, efetivamente, resultados para apresentar a Ele. Por quê? Porque muitos comprometem o seu trabalho na obra do Senhor, porque não têm entendimento de que eles são o terceiro, e é isso que eu quero estar falando nesse momento. Mas vamos entender uma coisa. O que está acontecendo aqui? O texto me dá base para me conjecturar essa situação. Eu acredito que esta situação não aconteceu, ela não aconteceu isoladamente. Eu penso que houve uma reunião antes desse momento. Por que eu lhe digo isso? Porque a fama de Jesus, ela se espalhou muito rápido. Jesus ficou muito famoso, as coisas começaram a acontecer muito rápido no ministério dele. Ficou famoso demais, era o mais falado. As pessoas comentavam muito acerca do que estava acontecendo. E isso incomodava bastante os religiosos.
deixava eles incomodados. E esse incômodo gerou, eu vou conjecturar o texto, gerou uma conversa. Tipo, a gente precisa dar um basta nisso. Nós precisamos dar um chega para lá nele. As pessoas precisam saber que ele não é o cara, que o cara somos nós. Que se tem alguém que deve ser afamado, somos nós, não ele. Então vamos elaborar um plano para, assim, para desmascarar, para constranger, para que o ibope dele caia e o nosso aumente. Ótimo, qual é o plano? O plano é o seguinte: amanhã ele vai estar num certo lugar, e ele, como sempre, gosta de estar nas praças, nos campos, ele vai estar pregando, e nós vamos pegar você, doutor da lei. Tem que ser alguém que conhece, tem que ser alguém que conhece demais. Então você é o escolhido, para na hora que ele estiver fazendo o discurso dele, você vai interromper ele, ok? Esse é o nosso plano. Ele vai cair na nossa armadilha. Então, o plano está bem elaborado, Jesus está lá, e na hora que Jesus está ali no meio, ele se levanta, é o que diz o texto. O doutor da lei se levanta, mestre, 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 chamando a atenção. Aí Jesus falou: pois não? Sim. É como se ele dissesse: o nosso plano está dando certo, ele já caiu na nossa armadilha, ok? Mestre, sim. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna, mestre? Vamos ver o que ele diz. Sim. Aí Jesus falou: muito bem, o que está escrito na lei? Como você interpreta? Deu certo, o plano deu certo. Ele caiu na armadilha. Ótimo, beleza. Como que o Senhor disse aí? Como interpreto a lei? Era tudo o que eles queriam. Muito bem. Aí o doutor da lei, querido, dá o melhor discurso da história, com retóricas e etc. Muito bem. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, a tua alma, teu entendimento. Irmão, o negócio está forte assim, né? Até com, assim, o cara era tão inoxidável que era retumbante o negócio, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu fui? Me dê a minha nota. Vamos ver. Sim. Aí Jesus, nota 10. Mas é claro que eu ia tirar nota 10. Nota 10 para o seu conhecimento, sim. É como, eu estou conjecturando o texto para a gente entender. Todos começaram a vibrar, que o plano tinha dado certo. Até esse momento. Coloca para mim lá, filho. Até esse momento a coisa estava indo bem. Quando o Senhor diz assim: parabéns, você respondeu corretamente. Você conhece demais. Eu conheço você. Você conhece demais. Agora, eu não quero dar nota 10 apenas para o seu conhecimento. Eu quero dar nota 10 para as suas ações. Porque você conhece demais, mas pratica de menos. Você vai receber nota 10. Eu conheço você. Nota 10. Você recebe nota 10 por conhecer. Mas é como se o Senhor dissesse: mas vou dar 0 para as suas ações. Ótimo, filho, faça isso. Faça. E você viverá
Daí para frente, o plano começou a dar errado. Daí para frente, olha a sequência. Faça, coloca o 29 para mim, querido. Por que ele querendo se justificar? Porque não estava no script, não estava no plano isso. Ele ficou meio que, faça isto e viverás. Aí ele, como assim fazer, mestre? As pernas dele começaram a bambar, bater palma. Como assim? Como assim? Isso aqui não estava no plano. Que história é? Eu não sei o que fazer. Me dá uma dica. Pergunta para ele, tenta sair pela tangente. Pergunta para ele, quem é o meu próximo? Aí ele, o que foi? Sim. Faça isto e viverá. Então quem é o meu próximo, mestre? Quem é? Aí o Senhor falou, eu penso em Jesus falando, ai meu Deus, oh meu Deus, como diz uma irmã lá do Maranhão, oh meu Jesus. Vou contar para você uma história, para ver se você entende. Querido, essa história, eu falo com muito carinho e amor. Eu sei que, mas se a gente deixar, se nós deixarmos o Espírito Santo, se você permitir, é meio chocante o que eu vou dizer, mas muitos de nós somos o doutor da lei. A gente conhece demais. Irmão, você sabe que tem gente que conhece MDA, discipulado de ponta a ponta. Você perguntar para ele o trilho de liderança, perguntar, ele conhece demais, mas às vezes pratica de menos. E aqui está o problema. Ou se pratica superficialmente. O discipulado passa a ser uma coisa apenas do papel. O cuidado por alguém é mera religião. A gente conhece, como disse o pastor pela manhã, o pastor Cleito, eu não quero ir para Santarém encher minha barriga de peixe. Quero entender a coisa. Se nós deixarmos, irmãos, o Senhor nos falar ao coração nessa noite, a nossa história muda. Por quê? Escute. Quando o Senhor diz assim, o que está escrito na lei, como você interpreta, o que Ele diz? Ele diz a ordem correta, Ele foi correto. Amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo, ao teu Deus, 1, ao teu próximo, 2, e a ti mesmo, 3. Esta é a ordem dos mandamentos de Deus. Deus, 1, o próximo, 2, e eu sou o terceiro. Foi o que ele respondeu. Ele respondeu bem, mas ele não tinha entendimento. Por quê? Porque tem muitos que não têm entendimento e mudam a ordem dos mandamentos. Eles mudam, eles criam um novo mandamento dentro de si mesmo, aonde primeiro é Ele, não Deus. Eu sou o primeiro. O próximo, eu sou o primeiro, Deus é o segundo, e o próximo que se lixe, que se dane. É triste, mas muitas vezes é isso que acontece. E ainda que a gente não queira olhar por esse lado, mas muitas vezes isso é uma realidade. O grande problema é que muitas vezes eu me amo demais. Eu sou o primeiro. O importante sou eu. O importante é o meu apartamento, o importante é a minha casa, o importante é o meu dinheiro, o importante sou eu, não Deus e nem o próximo. Irmãos, é importante nós compreendermos isso. Nós nos amamos demais. E quando a gente se ama demais, nós passamos a ser o centro. Por que eu vou me importar com alguém? Por que eu vou tirar o dinheiro para investir na vida de alguém? Por que eu vou fazer isso por alguém? Tem muitas pessoas que estão recebendo nota 10 de Jesus na área do conhecimento.
falando da nossa linguagem, da nossa história, célula, discipulado, e aquilo que a gente vive. Tem pessoas que conhecem demais, mas pratica de menos. Eu mudo a ordem. Primeiro sou eu, Deus em segundo, e o próximo em terceiro. Não foi isso que ele ensinou. Quando Deus olha para mim, para você, Ele cria uma revolução. Eu chamo isso da revolução do amor genuíno. A revolução do amor genuíno é o discipulado, é o cuidado. Não basta apenas conhecer, a gente tem que viver. A gente precisa praticar. Eu digo, irmãos, com muito carinho, quantos doutores da lei estão na mídia, na nossa atualidade? Quantos doutores da lei estão em evidência? São homens com discursos e retóricas impressionantes. Mas muitas vezes, na área da prática, é nota zero. É nota zero. Uma certa oportunidade, um homem pregando, arrancando aplauso da sua audiência, todos aplaudiam, menos a família. E alguém que estava observando, intrigante, foi lá perguntar: por que todos aplaudem e estão vibrando e vocês nem sequer mexem as mãos? E a mulher foi sincera: porque vocês conhecem apenas o do palco, eu conheço lá de casa. Aqui no palco ele é espiritual demais, a coisa é muito forte, mas lá em casa a nota é zero. É estúpido, é ignorante. Quantos me compreendem aqui, irmãos? O Espírito Santo quer que haja uma revelação nessa noite. Se já estava, que fique mais claro. Eu sou o terceiro. Primeiro é Deus na minha vida. Depois é o meu próximo. E eu quero chamar o meu próximo de discípulo. Eu quero chamar as mulheres de discípula. É a pessoa próxima. Não se trata apenas de um moribundo que está pedindo uma esmola no canto, na esquina, que muitos confundem. Não. O próximo, como Jesus explica, é muito mais profundo. Tem que haver muito mais investimento, muito mais lágrimas, muito mais doação. Quando eu tenho revelação de que eu sou o terceiro, eu vou dar o meu melhor, não para mim, mas vou dar para o meu próximo. Quantos me compreendem? Foi a ordem que ele estabeleceu. Agora, quando Jesus começa a contar a parábola, ela me chama muito a atenção. Por quê? Porque o Senhor diz assim, coloca para mim a sequência, filho. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Queridos, me ouça. Quando eu olho Jerusalém na Bíblia, eu estive em Jerusalém e é fascinante, a gente viaja no tempo. Quando eu vejo Jerusalém, eu vejo como ponto de partida na vida de um homem. Espiritualmente falando, Jerusalém representa o começo na vida de uma pessoa. Foi em Jerusalém que começou a igreja, a cidade que começou a igreja. Então, ponto de partida de alguém, o início. Então, ele sai de Jerusalém e vai para Jericó. Quando eu olho a vida de Jericó, a história de Jericó, eu vejo que Jericó se tornou uma cidade muito importante para Deus no que diz respeito a vitórias e conquistas. Então eu posso dizer que Jericó é um lugar de conquista, é um lugar de vitória, é um lugar de ápice. Por quê? Foi em Jericó que Zaqueu, quando Jesus entra em Jericó, Zaqueu sobe em uma árvore, e você conhece a história. Desce Zaqueu, porque eu quero comer na sua casa. E ali uma frase muito tremenda, liberada, Jesus dizendo: hoje a salvação entrou na sua casa.
Zaqueu. Na saída de Jericó, você encontra uma situação importante de Bartimeu. Bartimeu cego, Jesus abre a visão dele, ele começa a enxergar. Então eu vejo Jericó como lugar de conquista. Então a Bíblia diz que este homem saiu de Jerusalém e tinha um destino. E o destino era Jericó. Só que entre Jerusalém e Jericó tem perigos, tem assaltantes. Você sabe qual é a maior igreja hoje no Brasil? É a igreja dos desviados. São pessoas que saíram de Jerusalém, mas até hoje não conseguiram chegar a Jericó. Por quê? Porque foram assaltados, porque foram agredidos. Essas pessoas foram feridas, estão sangrando à beira do caminho. Antes de ser um obreiro de tempo integral e posteriormente um pastor de tempo integral, eu era um mototaxista em Santarém. Esta profissão eu decidi porque, por uma razão, eu tinha que me importar com o meu próximo. Eu não tinha outra maneira a não ser abrir mão do meu conforto. Eu era um supervisor de vendas, de certa maneira, conceituado. Viajava por toda aquela região, andava alinhado, vestido, bonito, com pasta na mão. Mas o Senhor disse assim: filho, preciso de você. Então eu tive que abrir mão. E aí eu tinha que ser dono do meu próprio negócio. Por quê? Porque pela manhã eu acordava cedo e trabalhava até 1 da tarde. Conseguia dinheiro para comprar alimento para a minha família. E a parte da tarde eu separava para discipulado e à noite para reuniões estratégicas. Por muitos anos a nossa história se deu assim. Claro que foi um ano de muita privação, de muita dificuldade, de muita escassez. Mas o Senhor estava conosco. Agora o que acontece? Como mototaxista, eu carregava as pessoas e todo bom crente, ele não fica sem falar de Jesus para as pessoas. De alguma maneira ele vai expressar o amor de Deus para alguém. E aí geralmente pegava alguém e falou: olha, eu te falar, querido, deixa eu falar para você que Jesus te ama e tal. Aí ele falava assim, quando ia pagar a corrida, ele falava assim: deixa eu falar uma coisa para o senhor. Sim, eu um dia fui da igreja. Você já foi crente? Já, eu fui até líder. Ah, você foi líder? Foi. E o que aconteceu? Ele disse que até hoje eu estou sangrando. Por quê? Porque me feriram, me magoaram. A gente sabe que é um conjunto de situações que o maligno usa pessoas para ferir as outras, usa circunstâncias. De alguma maneira ele quer afugentar aquela pessoa dos planos de Deus. De alguma maneira ele quer impedir, me ouça, ele quer impedir que a pessoa chegue a Jericó. Ele quer impedir que a pessoa chegue a um momento de conquista, de vitória. E nesse trajeto, irmãos, tem exatamente o que a gente vê. Assaltantes, pessoas que vão machucar. Então, queridos, me ouçam. Eu lembro da minha própria história. Quando eu comecei em Jerusalém, minha esposa está aqui. Comecei apaixonado por Jesus. Mas um dia, por uma escolha errada, fui para uma terra distante. E para lá fui ferido literalmente. Machucado, estava ali à beira do caminho. Envolvido no mundo terrivelmente. Esperando pela visita de um samaritano. Esperando pela visita de alguém que não só conhecesse a Bíblia, mas que praticasse a Bíblia. E eu vou lhe dizer, meu irmão, eu louvo a Deus pela vida da nossa liderança. Porque me tiraram da beira do caminho. Me levaram para uma hospedaria. Investiram. Eu ainda não cheguei lá, ainda não cheguei. Mas estou chegando. Mas o fato de estar em São Paulo hoje, para mim é uma Jericó. Santarém nós crescemos, ao ponto de cuidar até de quase 1000 células. Vários pastores, conquista. Mas para quê? Por quê? Porque teve alguém que não somente conhecia, mas praticava.
Alguém que tinha revelação que ele não era o primeiro nem o segundo, mas que ele era o terceiro. Isso me faz me importar com alguém de verdade. Quando eu entendo que na ordem dos mandamentos eu não sou o primeiro, e nem tampouco o segundo, eu sou o terceiro. Quantos me compreendem? Agora, quando o Senhor constrói essa história, essa parábola, você vê que ele coloca três figuras. Primeiro, ele coloca a figura de um sacerdote. O sacerdote tem a ver, irmãos, com aquela pessoa que está muito mais preocupada, como doutor da lei, em aparentar aos homens do que praticar. A grande maioria dos sacerdotes são dotados de uma linha de religiosidade que impressiona, mas que não funciona no reino de Deus. Por quê? Porque não tem prática, porque não tem amor genuíno, porque é fácil pregar e tal, é fácil, no certo sentido, querer o glamour do mundo gospel, mas o difícil é se importar com alguém, é amar alguém, é se aproximar de alguém. E o Senhor diz, olha, passou por aquele caminho um sacerdote, alguém que é conhecido da igreja, alguém que está ali nas plataformas da vida, prega muito bem, é demais, vende os DVDs, arrebenta, mas pratica de menos. E passou também por ali um levita, uma pessoa que canta muito, mas canta demais, é aplaudido pelos homens, mas por mim não é. Por quê? Porque não se importa com o perdido, não se importa com quem está sofrendo. Irmãos, a gente precisa ter esse entendimento. Passou um sacerdote, passou um levita, mas passou também um samaritano. E a grande diferença do samaritano é que ele fez o que os outros não fizeram. Quando viu, teve piedade. Olha o 34. 34 para mim, filho. Essa palavrinha ali, ela é chocante para mim, assim, num certo sentido. Os outros não fizeram o que ele fez. Os outros passaram de largo. Mas ele se aproximou. Ele se aproximou. Sabe, queridos, ouça bem. Ele se mistura com o sangue daquele homem. Ele coloca no seu próprio animal. Ele estava dizendo que o carro dele, vou trazer para a linguagem dos nossos dias, o carro dele não era mais importante que aquela pessoa. Que o tempo dele, porque essa é a grande questão. As pessoas dizem lá mesmo, olha, São Paulo, o povo não tem tempo. O problema não é o povo, o problema sou eu. O problema não é se o povo não tem tempo, o problema é se eu tenho tempo. Porque a grande sacada é essa. Por nos amar demais, por amar demais a nossa própria vida, nós não temos tempo para o próximo. E por isso que compromete uma história, um avivamento. Quantos me compreendem, meus irmãos? Ele se aproxima, derrama neles vinho e óleo, volta um pouquinho, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, cuidou dele, a sequência. 35. No dia seguinte, deu 2 denários, investimento financeiro. Investimento de tempo, investimento de amor, investimento financeiro. Porque muitas vezes, a gente dá tudo, menos o nosso dinheiro. Quantos me entendem, irmãos? Eu preciso deixar a ficha cair. Eu sou o terceiro. Se preocupou, cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Pode passar para mim? Essa pergunta para mim, eu quero concluir com ela. Ela é para mim determinante.
Quando Jesus termina de contar a história, ele pergunta, olha só a pergunta. Qual foi a pergunta do doutor da lei? Quem é o meu próximo? Como Jesus responde? Qual destes três você acha que foi o próximo? Quantos estão comigo? Não é o meu próximo, não é ele, sou eu. Porque o doutor da lei achou que ia sair pela tangente ainda, que o plano ainda ia dar certo. Quem é o meu próximo? Aí o Senhor conta a história e diz assim, então quem foi o próximo? Foi o sacerdote? Foi o levita ou foi o samaritano? Porque o importante não é a pessoa, o importante sou eu. O importante não é se a pessoa se aproxima de mim, o importante é se você se aproxima da pessoa. Porque muitos acabam desistindo de amar e de cuidar, e isso a gente ouviu muito, em dizer, não, a pessoa não quer nada, não, porque irmãos, olha só, o Espírito Santo está mandando eu falar, vou dizer, dá uma olhada em quantos estão à beira do caminho, quantos um dia que entraram pulando, gritando, chorando, se alegrando, mas foram assaltados, foram espancados, estão lá, estão jogados lá, na beira do caminho. O que eles estão esperando? Esperando pelo samaritano. Porque na verdade, a grande verdade é que tem muito sacerdote, muito levita e poucos samaritanos. Alguém tem que ir lá. É fácil a gente dizer, poxa, mas eu já liguei, pastor, eu já fui. Sim, mas quantas vezes? Quantas vezes você ligou? Hoje nós vivemos num tempo, irmãos, um tempo tecnológico muito glorioso. Não é? Hoje eu fui fazer um plano da TIM, tem muita gente que usa a TIM aqui em São Paulo, eu fui fazer um da TIM também, e já ganhei 1 milhão de minutos. 3 milhões de mensagens. Eu consigo falar com o mundo inteiro. Se eu decidir mandar mensagem todo dia, de segundo em segundo. Quantos estão jogados à beira do caminho esperando por uma mensagem? Mas por que muitas vezes eu não faço isso? Porque, sabe por quê? Porque eu sou o primeiro. Isso aqui é muito chocante, não se escandalize. Mas você vai dar importância para aquilo que você acha que tem importância. Eu não sou o terceiro, eu sou o primeiro. Porque se eu for o terceiro, eu vou me importar. O Espírito Santo está mandando dizer para você, lembrar de quantos estão à beira do caminho, não conheço. Mas se você parar para pensar agora, você vai lembrar de pessoas que um dia estiveram bem de saúde. Mas que essas pessoas, elas começaram a história dela em Jerusalém. Elas tinham que chegar a Jericó, mas não chegaram. Elas continuam sangrando à beira do caminho. E olha aqui para mim, queridos. Para mim isso é MDA. 1 a 1. Não foram 3 que foram ajudar o rapaz. Foi 1. E esse 1 se chamava samaritano. Foi 1 a 1. Eu decidi me importar com você. Eu vou te ajudar a chegar ao teu lugar de conquista. Eu vou te ajudar a chegar ao teu lugar de vitória. Você não foi, a sua história não termina na beira do caminho sangrando, a sua história termina em Jericó. O seu discípulo, a pessoa, você pode ter certeza que você vai ajudar essa pessoa a chegar em Jericó. Eu quero finalizar contando uma história. Uma jovem carioca, ela converteu, começou a história dela, uma igreja aqui no Rio de Janeiro, começou a história dela em Jerusalém, e ela começou bem, só que lá na frente tinham assaltantes, roubaram tudo dela, os sonhos, espancaram.
E ela me contou essa história porque ela disse, eu estava pregando sobre amor e cuidado, ela disse, pastor, eu preciso contar a minha história para o senhor. E foi ela mesma que me fez esse relato. Ela disse, pastor, quando eu converti, eu não ganhei uma discipuladora, eu ganhei uma mãe. Ela foi para mim como uma mãe. E não foi ela, mas fui eu que me afastei. Não foi por conta do cuidado dela, do amor dela, mas fui eu mesmo. E eu cheguei a um ponto, e ela começou a ir atrás de mim, eu cheguei a um ponto de dizer para ela, eu vou te dizer, não me procura mais. Me deixa. Eu não quero mais ser da igreja, eu não quero mais ser líder, eu não quero mais, me deixa. E aquela moça disse que a discipuladora dela falou para ela, eu não posso te forçar, mas você nunca vai ficar livre do meu amor. Você pode ficar livre por sua escolha do meu cuidado, porque eu estou querendo cuidar de você e você não está deixando. Mas não acredita em mim não, vai investir em quem quer, eu não quero. Dá para você entender isso? Eu não quero. Dá um tempo, isso já encheu. Vai cuidar de quem quer, tem gente que quer. Tem muita gente boa lá. Ela me contando que a discipuladora dela falou para ela assim, você está desistindo de mim, mas eu nunca vou desistir de você. Nunca. A moça foi para o mundo e todos os dias, aquela moça, a discipuladora, tinha um compromisso de mandar mensagens. Eu te amo, você é preciosa para mim. Todos os dias. Depois, usando de sabedoria, o tempo foi passando, ela mandava 2 por semana, 3, mas nunca deixou. E ela orando direto. Rio de Janeiro muito grande. E ela contou que a moça, a carioca, que um dia ela estava na Gávea, numa rodada de pagode. Estava lá, tinha tomado todas. Aí o celular tocou. Ela disse, pastor, eu estava muito bêbada. Peguei aqui e eu vi que era uma mensagem, dentre muitas, foram 2 anos jogada à beira do caminho. E aquela mensagem dizia, quando tocou, ela estava com os amigos, ela disse, galera, segura um pouquinho aí que chegou uma onda aqui, segura aí. Ela se retirou e foi ler no cantinho da parede. E a mensagem dizia, pastor, estava muito bêbada, ela disse, mas deu para compreender. Minha filha, você desistiu de mim, mas eu nunca desisti de você. Eu oro todos os dias por você. E creio que você vai voltar. A sua história vai continuar. Eu te amo. Filha minha filha, sua discipuladora e mãe, sempre vai estar orando, esperando por você. Ela disse que a unção foi no satélite. Ela escreveu, deu no satélite, a unção veio do satélite, entrou no celular dela. É doido, né? Porque ela disse que começou a chorar. Porque já se passavam 2 anos. Porque essa é a grande, infelizmente, quando eu não compreendo que eu sou o terceiro, eu vou investir pouco. Quando eu não compreendo. Quando eu compreendo que eu sou o terceiro, eu vou investir muito. Muito do meu tempo, a minha perseverança, não vou desistir. Ela disse que fechou o celular, voltou para o meio da galera, e disse, galera, aqui para mim,
Fui! Pegou um táxi e voltou. Ela me contou: pastor, eu voltei. Voltei porque teve uma samaritana que nunca desistiu de mim. Eu havia desistido dela, até mandei ela parar de me encher, mas ela nunca desistiu de mim. Pastor, hoje eu sou uma líder de setor. Hoje eu tenho 7 células, pastor. Mais ou menos 60 pessoas eu cuido diretamente. Para a glória de Deus, pastor, eu cheguei na minha Jericó. Eu não fiquei à beira do caminho. Por quê? Porque tinha um samaritano. Tinha uma samaritana. Quantos compreendem essa palavra? O Senhor quer dar 10 para você, pela sua fome, por conhecer. Mas não basta apenas conhecer. Tem que tirar 10 na arte de fazer. Fique em pé. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Queridos, eu sei que tem muita gente aqui, mas eu não posso, o Espírito Santo me incomoda demais, porque isso tem que descer, porque a revelação, isso é vinho novo, viu, irmãos, em odres novos. A revelação, ela vem, e a sua história muda quando você tem esse entendimento: eu sou o terceiro. Deus é o primeiro na minha vida, mas depois é o meu próximo. Você que compreende isso, você que compreende, porque quando você compreende, você se apresenta com seu dinheiro, com seu tempo, com seu carro, com a sua casa, como fez esse homem. Você se apresenta à sua liderança. Você se apresenta não apenas para fazer de conta, um sacerdote, um levita, mas para ser alguém que vai amar profundamente as pessoas, que vai se importar com elas. Irmãos, eu creio que a grande esmagadora maioria, se não todos que me ouvem, já são samaritanos. Não é à toa que essa igreja está crescendo demais. Agora, você sabe se você pode dar um pouco mais. Amanhã mesmo, ou hoje mesmo, de você pedir para o Espírito Santo te trazer a memória. Porque o engano às vezes começa conosco. Não, eu já fui tantas vezes, já liguei, já mandou, não quer, e eu desisti. Me perdoe, meu querido, quando você desiste é porque não teve tanto entendimento de que você é o terceiro. Me perdoe. Mas é chegada a hora, sabe, de você dizer: olha, você vai desistir de mim, mas eu não desisto de você. De pegar e mandar mensagens e orar, jejuar, sabe, investir, e não deixar eles jogados à beira do caminho, porque tem muitos. Não estou falando da igreja da paz, estou falando do corpo de Cristo, que estão sangrando, foram agredidos, foram assaltados, roubaram os sonhos dele, roubaram a família, roubaram a integridade. Pessoas com espírito de homossexualismo, de lesbianismo, estão feridas.
precisando de samaritanos, de pessoas que dizem: rapaz, eu não sou o primeiro e nem o segundo, eu sou o terceiro. Eu não vou me amar, porque quando eu me amo demais, eu não vou jejuar, eu não vou orar, eu não vou dobrar os meus joelhos. Mas quando eu amo o meu próximo, eu vou fazer isso. Irmãos, eu vou pedir com carinho você entender uma coisa. E esse tem sido o meu clamor. A igreja recebe você como odre novo, você receber esse vinho novo. Sabe, essa paixão, esse amor, como esse moço que pagou, que investiu, que não se importou, que colocou no seu próprio animal, que investiu, que não passou de largo, mas se aproximou. Eu estou lhe dizendo, meu irmão, isso é uma revolução no que diz respeito ao cristianismo. O Brasil, especialmente São Paulo, é um país é uma cidade muito evangelizada. Minha esposa viu, peguei um táxi nessa cidade, comecei a falar um pouco do amor para aquele moço, e ele disse: pastor, um dia eu fui rico, fui bem de situação, e quando eu estava bem de situação, eu era amado, as pessoas se importavam comigo, mas um dia eu fui ferido, pastor. A minha empresa quebrou, eu estou do nada, hoje eu sou um taxista. Sabe quem me ligou daquela igreja? Sabe quem se importou comigo? Sabe quem, pastor? Eu digo: não, ninguém. Nunca eu recebi um telefonema de ninguém. E eu estou ferido. Só um abraço que eu dei nele, ele já disse: eu e a minha mãe vamos ser da sua igreja. Você vê como as pessoas estão precisando. Só quem quer ter a revelação, eu sei que não vai dar para todos aqui, mas só 2 passos que você dá é o suficiente para dizer que você é o terceiro. Sai do teu lugar. Eu sou o terceiro. Eu quero amar como tu amas, Senhor. Eu quero me importar com as pessoas como tu te importas. Querido, coloca a tua vida no altar de Deus. Nós vamos estar adorando ao Senhor por alguns momentos, mas deixa isso tomar conta de você. Você como odre novo, o Senhor está colocando um vinho novo. Oh Pai, vamos adorar por algum instante. Deixa o Espírito Santo te tomar. Essa conferência Ele marcou para você. Oh! Coloca a tua vida no altar de Deus, meu amado. Não saia daqui sem esse vinho novo. Oh Pai, não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém derrame lágrimas nesse altar. Me afastar. Chorem pelos perdidos. Oh Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Oh Pai, adore Ele. O que eu sou
coloco aos teus pés. Oh, Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar coloca no teu altar de o Deus. que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Eu sou o terceiro. Eu sou o Abro terceiro. mão do que sou, meus desejos Eu sou o dou. terceiro, Pai. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Oh, Mais que fama e poder, oh, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável. Oh, Senhor.